Olá você! E sejam todos bem-vindos ao Arte em Ato, aqui onde a arte é ação. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que é que tá esperando? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, você vai deixar o seu like, o seu dislike, ninguém é obrigado, porque essas coisas acontecem, tá certo? Então vamos para mais uma boa dica do canal Arte em Ato, ação. Vais encontrar o mundo, disse meu pai, em frente ao Ateneu. Coragem para a luta. É com essa frase lapidar que o Arte em Ato indica para você uma das mais icônicas, emblemáticas obras da literatura brasileira, o Ateneu, obra única do escritor Raul Pompeia. Não sabe aquele autor de uma obra só? Então você tem aqui o Raul Pompeia. Basta ouvir falar em Raul Pompeia e você associa justamente, ali o Ateneu e vice-versa. Raul Pompeia nasceu no ano de 1863 no Rio de Janeiro. Nascido de uma família abastada, possibilitou o garoto estudar no famosíssimo Colégio Abílio. Colégio esse que mais tarde seria a influência para ele compor a sua grande obra, o Ateneu. Algumas vezes a história literária dá exemplo de autores que se imortalizam pela publicação de uma obra em essencial. Esse é o caso do nosso Raul Pompeia e do romance O Ateneu, consagrado pela crítica como uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira. Com subtítulo de Crônicas de Saudade, o livro conta a história da formação do menino Sérgio no internato O Ateneu, e se assemelha muito a um romance de memórias. O romance se diferencia das narrativas da época, por apresentar um foco narrativo em primeira pessoa e por assumir um tom reflexivo que o afasta da objetividade da qual os escritores realistas tanto colocaram em suas obras. O Ateneu funciona no livro como um microcosmo da sociedade. Assim como ocorria no mundo burguês, para Aristarco, o diretor do colégio, o valor maior era o dinheiro, o prestígio dos alunos, portanto, vinha da riqueza de suas famílias. As memórias de Sérgio em O Ateneu podem ser vistas como um contraponto literário e outras célebres memórias. A de Brás Cubas, de Machado de Assis, faz seu narrador defunto recordar a infância e a vida adulta em tom de galhofa, rindo de si mesmo e do mundo. Sérgio fala do colégio interno, dando tons sombrios para o contexto em que se formava a elite brasileira do momento. Nos dois casos, critica-se a classe dominante, mas Raul Pompeia opta por fazê-lo de modo mais duro e ressentido, revelando um olhar marcado por doutrinas que iriam influenciar o naturalismo. Por isso Sérgio conclui: não é o internato que faz a sociedade. O internato a reflete. A corrupção que ali viceja vai de fora. Mais uma vez, reforça-se a tese de que o indivíduo é fruto do meio em que vive. Daí, entender que o colégio é uma metáfora do mundo. Daí porque também se chama-se o microcosmo. O Ateneu caracteriza-se, assim, como um romance de formação, ou seja, uma narrativa dos anos de aprendizado, de formação intelectual e existencial do protagonista. O próprio escritor Mário de Andrade diz sobre a obra O Ateneu, que é um romance também de uma vingança particular, onde ali de uma maneira quase que autobiográfica, o escritor Raul Pompeia coloca justamente em xeque essa educação, tão rígida e tão moralista no Brasil, através do Ateneu e de quem simboliza o seu diretor Aristarco, que na verdade também poderia ser justamente a metáfora de aristocracia, mas uma aristocracia o quê? Uma aristocracia falida, quase em declínio, como se vê, por exemplo, no final do romance.
Sejam todos bem-vindos ao Ateneu. Você tem aqui uma obra datada do ano de 1888. Mas olha só, é um clássico. E por que ler o clássico? Nós vamos ler o clássico por vários motivos. Alguns por necessidade do vestibular, e essa, pode ser também uma boa dica para você que está me vendo aí. Então, o vestibular, tá certo? Mas também por que não ler os clássicos? Por que é justamente necessário ler os clássicos? Porque clássico é aquilo que quando você vai reler, ou quando você reencontra a obra, sempre você encontra também algo diferente, algo novo, e que vai servir para você. Só serve para acrescentar. E veja só, você, que vai reencontrar esse clássico, que não pode ver a literatura brasileira apenas como um veículo para a sala de aula, ou para avaliações finais, ou para prova de vestibular. Tudo bem, pode servir, vem aqui para o Arte em Ato, mas também para entreter. E para se comunicar é sempre bom ler clássicos, e principalmente da nossa literatura brasileira. Essa obra do Raul Pompeia é uma obra do realismo naturalismo. Você lembra? O realismo naturalismo que se iniciou no Brasil no ano de 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato do Aloysio Azevedo. Certo? Realismo e o naturalismo, pois essa obra ela pertence ao naturalismo, ao realismo naturalismo, mas também é uma obra de impressões, o que? Certo? Simbólicas e impressionistas. Simbólicas pelo lado místico que o personagem principal, Sérgio, o narrador, vai adotar como postura em alguns dos capítulos. E impressionista porque, gente, é um livro que ele mesmo, Raul Pompeia, ele subtitula de Crônicas da Saudade. Então, Crônicas da Saudade, por quê? Porque o garoto Sérgio, na narrativa, é um homem feito. Quando ele diz a frase, ele vai lembrar do que o pai dele disse aos 11 anos de idade. Coragem para a luta. E por quê? Porque ele tem apenas 11 anos. E ele já, narrador, homem feito, vai, através das memórias, puxar justamente a impressão que os 2 anos em que ele passara aqui no Colégio Ateneu deixara para ele. Então é um livro de impressões, é um livro de sugestões, é um livro de memórias, tá certo? E bastante também simbólico. A gente pode dizer que é um livro de difícil classificação, porque traz justamente essas vertentes sincréticas, misturadas. Agora, você percebe também que a obra, ela aposta numa narrativa cronológica, começo, meio e fim. Você tem aqui uma linguagem, por vezes, coloquial, mas algumas vezes você vê realmente uma linguagem ali trabalhada, puxada para erudição, mas também com características cientificistas, características o quê? Características materialistas, porque o Ateneu ele trabalha, veja, o Ateneu, o coletivo, é através justamente desse microcosmo, como é colocado, que os personagens, ou seja, os alunos vão ter que sobreviver. É a lei da sobrevivência. Vence aquele que é mais forte, vence aquele que é mais velho, é o mais forte, mais apto para lutar ali no Ateneu. Então, aqui você tem justamente o processo da coletividade. Os personagens de O Ateneu são narrados exteriormente, ou seja, são vistos a partir da percepção de Sérgio, que conta a história em primeira pessoa. Isso difere da tradição naturalista, em que o narrador em terceira pessoa, e muitas vezes onisciente, conhece todos os pensamentos e as ações dos personagens. Sérgio, narrador protagonista, relata o período em que esteve no Ateneu entre os 11 aos 13 anos. Aristarco, na etimologia, seu nome significa governo dos melhores, ou também aristocracia. É o diretor do Ateneu, mentor pedagógico da escola, egocêntrico e moralista. É possível observar a ironia presente no nome do dono do colégio. Franco, aluno, bode expiatório de todos no internato, sofria bullying, inclusive do próprio Aristarco. Bento Alves, personagem misterioso, figura como protetor. Rabelo, amigo conselheiro. Sanches, amigo, colega de classe.
Egbert, o amigo inglês, verdadeiro amigo de Sérgio. E Ema, seu nome é o anagrama da palavra mãe. Esposa de Aristarco, cuida dos educandos quando esses estão doentes, sendo uma espécie de mãe dos alunos. Até a próxima.